Cantar, dançar, pintar, interpretar som, ritmo, corilo, ser ou não ser, fazer arte. Interpretar, pintar, dançar, cantar, pode não ser nessa ordem, ser ou não ser, fazer arte. Oficinas de arte, venha fazer parte. Oficinas de arte, venha fazer parte. Olá. 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 Olá, nós somos o Núcleo de Dança de Barueri. Olá. Tudo bem? Como vocês estão? Tranquilos? Vamos conversar um pouco sobre a dança como arte em estudo. Convém lembrar que a Prefeitura de Barueri, através da Secretaria de Cultura e Turismo, incentiva o estudo, a didática teórica como ferramenta de formação aos seus alunos, ok? Aqui eu estou como professora em História e jornalista. Digo que a história da arte é um vasto e complexo estudo em conjunto com as disciplinas humanísticas, pois acompanha o desenvolvimento do ser humano ao longo da nossa história. Sendo assim, a história está dividida em vários períodos nos quais encontramos as variadas formas de produção artísticas e das inúmeras civilizações ao longo do nosso processo civilizatório. E para compartilhar um pouco do que eu aprendo com a história da arte na dança, eu sugiro que sempre leiam e busquem mais e mais sobre o assunto, que é muito interessante e tem muito a enriquecer, não só para os nossos dias, para as coisas que a gente tem que fazer, para os nossos projetos, mas também para o nosso processo enquanto pessoa humana. Pois onde a pessoa humana estiver, onde a pessoa humana for o ator principal, certamente teremos a produção cultural, teremos o ritual, teremos a arte, teremos a cultura, estaremos fazendo história, ok? A dança é uma das expressões artísticas mais antigas. Na pré-história dançava-se pela vida, dançava-se pela sobrevivência, dançava-se para agradecer, dançava-se pela colheita, pela agricultura. O homem foi evoluindo e a dança obteve lá suas características sagradas, os gestos eram místicos e acompanhavam grandes rituais. Por exemplo, na Grécia a dança ajudava nas lutas e na conquista da perfeição do corpo. Já na Idade Média se tornou profana, ressurgindo lá no Renascimento. A dança nasce primitiva, associada às práticas mágicas do homem. No decorrer do desenvolvimento da civilização, o ritual do cotidiano foi separando, infelizmente, o homem da dança. Uma manifestação instintiva que podemos reconhecer nos registros históricos, por estudiosos arqueológicos que nos apresentam as artes em paredes de cavernas, as artes rupestres que contam muito do nosso processo desde o início, né? Do nosso processo enquanto humano, enquanto civilização. As danças milenares que podemos ainda, graças a Deus, assistir em trabalhos artísticos pelos palcos do mundo, que foram as grandes contribuições e são as grandes contribuições que encontramos através da cultura egípcia, onde a dança era ritualística e tinha características sagradas. Eles dançavam para os seus deuses em casamentos e até em funerais. Já na cultura grega, a dança nasce dos rituais religiosos. Os gregos acreditavam no poder mágico da dança. Seus deuses também eram cultuados de diferentes maneiras. As danças preparavam fisicamente seus guerreiros e sempre eram feitas em grupos. A dança era muito difundida na Grécia Antiga e foi muito importante também para o teatro grego. Na cultura romana, a dança perde seu privilégio e entrou em decadência e retoma sua importância no período renascentista,
no período do Renascimento, como as demais artes que também, durante a Idade Média, foi um grande palco de um tremendo retrocesso para as artes. Nesse momento, a dança, por se valer do corpo, ela sofre esse retrocesso por ser considerada profana, porém continuou humildemente sendo praticada pelos camponeses da época. Olha que lindo, que romântico, não é isso? Para eles, o que não era sagrado, era profano. Para as pessoas que pensavam arte naquela época, elas diziam: o que não é sagrado é profano. Estamos falando de cultura romana. Leiam mais sobre isso, é muito interessante, vale a pena aprender mais, porque saber mais para a gente poder entender toda a dinâmica. Assim, nesse breve contexto, chegamos ao Renascimento, onde a dança ressurge, sendo muito admirada pela nobreza. A gente entende aí o que é nobres, reis e rainhas, pessoas com poder aquisitivo bem alto, pessoas que podiam ter acesso ao que queriam para o seu entretenimento, para o seu prazer e para o seu lazer. Estamos aqui falando em um início aí de século XVII, de reis e rainhas. É nesse momento que o balé floresce. Ok? E nesse período a arte da dança ganha o seu status social de arte para ricos, nobres ou simplesmente endinheirados, como a gente queira entender, se assim a gente possa dizer. A dança deixa de ter então um caráter informal e passa a ser mais complexa, dependendo de estudos específicos, fazendo surgir os repertórios de movimentos estilizados. O que aí a gente deve estar ensinando e as nossas crianças aprendendo nas nossas oficinas de dança e também no núcleo de dança. O uso do termo balé, que foi, na época, lá atrás, dizia-se baleto, que significava um conjunto de ritmos e passos. A moda do baleto nasceu na Itália e se espalhou também pela França durante o século XVI. Então, resumidamente, essa é a minha contribuição. Fiquem na sequência com o professor, bailarino, coreógrafo e diretor do Núcleo de Dança de Barueri, Ricardo Scheer, que vai falar com muita propriedade mais para vocês sobre o balé clássico. Um super forte abraço e até uma próxima oportunidade, permitindo Deus. Foi bom estar com você. Olá a todos, obrigado Adélia pelas belas palavras, bom saber de onde se originou a dança. E sobre o balé clássico, a história do balé clássico, ela se inicia há 500 anos atrás na corte italiana. Esses nobres italianos divertiam seus ilustres convidados com espetáculos de poesia, mímica, música e dança. Esses divertimentos que eram apresentados pelos cortesãos, aliás, cortesão nada mais é do que aquele que ficava lá na corte puxando o saco do rei. Esses divertimentos ficaram famosos porque eram realizados com lindos figurinos, lindos cenários, que muitas vezes eram criados por artistas super famosos, tipo Leonardo da Vinci. O primeiro balé registrado aconteceu em 1489, comemorando o casamento do Duque de Milão com Isabel de Argo. Essas danças de corte possuíam movimentos delicados com a cabeça, com as mãos, e tinham pequenos movimentos com as pernas e os pés. Afinal de contas, eles usavam roupas enormes, com armações, roupas de veludo, eles não tinham como se mexer muito. Mas era muito importante que todos eles dançassem bem na corte. Então eles enviavam professores para esses nobres, para todos os lugares, para que eles aprendessem essas danças, que representavam danças para comemorar um casamento, para comemorar uma vitória de guerra, enfim, todos esses tipos, cada um tinha que ter uma dança específica. E quando a rainha Catarina de Médici, italiana, casou-se com o rei Henrique II, ela se tornou a rainha da França. Então o que ela fez? Ela levou todo esse espetáculo, toda essa experiência da corte italiana, ela levou
para a corte francesa. Cara, foi um sucesso arrebatador. Inclusive, teve uma peça que ficou muito famosa, A Rainha Cômica, que foi criada em 1581. Tinha 5 ou 6 horas de duração. Mas foi um sucesso tão grande que essa rainha foi invejada pela Europa toda. Sendo assim, o que ela fez? Ela pegou professores, coreógrafos dela e começou a enviar para todas as outras cortes, espalhando o estilo italiano que foi para a França, espalhando todo esse estilo de comemoração e de dança. Bom, a dança se tornou regular na corte francesa, só que ela foi sendo aprimorada cada vez mais, experiência, né? Então, os figurinos, os cenários, a fusão com a música, com a mímica, com a poesia, tudo foi sendo aprimorado. Mas o grande apogeu vem a acontecer 100 anos depois, durante o reinado do rei Luís XIV. Luís XIV se tornou rei com 5 anos de idade, muito jovem, né? Se apaixonou pela dança, afinal ele estava vendo isso a todos os momentos na corte. Virou um bailarino, um grande bailarino, e com 12 anos ele se apresentou pela primeira vez para a corte. A partir daí, não parou mais, se apresentava sempre. Só que sempre com uma imagem, uma figura, um personagem poderoso, triunfante. Mas o apogeu do Luís XIV foi com o Ballet de la Nuit, que é o balé da noite, onde ele representava o sol. Ele vinha com uma imagem dourada, enorme. A partir daí, ele ficou conhecido como Rei Sol. Em 1661, Luís XIV fundou a Escola Real de Música e a Escola Real de Dança, com a intenção de profissionalizar essas atividades. Mas 8 anos mais tarde, ele criou então a Escola Nacional de Balé, que existe até hoje e que é a Escola do Ópera de Paris. Foi quando o professor Pierre Beauchamp criou as 5 posições dos pés, que se tornaram a base do aprendizado acadêmico do balé. Charles-Louis Pierre de Beauchamp foi um bailarino, coreógrafo e compositor francês. Ele nasceu em Versalhes em 30 de outubro de 1631. Bom, depois de tudo isso, a dança já não era mais só um entretenimento na corte, ela virou uma profissão. E os espetáculos já não eram mais realizados nos salões, eles foram transferidos para o teatro, que inicialmente eram interpretados somente por homens. Até que no final do século XVII, a Escola Nacional de Dança começou a formar bailarinas mulheres, que logo ganharam destaque nas apresentações, mas ainda tinham os movimentos muito limitados por causa dos figurinos, que eram muito complicados, não tinham como se mexer. Até que uma bailarina chamada Marie Camargot, ela ficou muito famosa, ela causou sensação. O que ela fez? Ela encurtou a saia e começou a calçar sapatos mais leves e diminuiu o salto. Dessa forma, ela poderia fazer como os homens. Então, ela saltava e mostrava todos os passos que ela estava executando. Isso acabou trazendo um desenvolvimento muito grande da técnica da dança e dos espetáculos. Então, a partir daí, o balé clássico acabou encontrando por ele mesmo uma forma mais expressiva e mais verdadeira para que dê significado para cada movimento da dança. Assim, no final do século XVIII, um movimento liderado por Jean Nouvel inaugurou o balé de ação, isto é, apresentava uma narrativa, tinha um enredo e personagens reais. Isso modificou a forma de balé feito até então. O romantismo transformou todas as artes, inclusive o balé, trazendo personagens exóticos e etéreos, se contrapondo com aqueles personagens reais dos balés anteriores, que eram heróis, heroínas. E quem inaugurou essa fase do romantismo no balé foi a bailarina Marie Taglioni. Foi criado para ela o balé chamado La Sylphide. Marie Taglioni tinha um físico ideal para o romantismo. As outras bailarinas que faziam as heroínas, elas eram fortinhas, baixas,
A Marie era alta, longilínea, tinha os braços compridos. Essa diferença de físico fez com que ela diminuísse um pouco os movimentos. Então, ao invés de estirar como todas faziam, ela diminuía. Só que isso trouxe suavidade, trouxe leveza para os movimentos. E La Sylphide era um balé que tinha bruxas, espíritos, e ela inaugurou o uso do sapato de pontas. Então, a intenção do sapato de ponta era fazer com que a bailarina parecesse que ela estava flutuando. E é isso que aconteceu. Marie Taglioni flutuava pelo palco. Isso realmente foi um grande sucesso. Um outro balé do romantismo que ficou muito famoso foi Giselle. A partir daí, os balés tiveram outra dimensão. Começaram a contar histórias, mesmo reais, mas sempre com figuras etéreas. Logo depois desse período romântico, o balé perdeu a sua força na Europa. Mas um czar russo que queria investir na dança levou para a Rússia professores e coreógrafos franceses. Um deles, Marius Petipa. Marius Petipa transformou a dança na Rússia, criando balés com os próprios compositores, um deles, Tchaikovsky. Com Tchaikovsky, Marius Petipa criou 3 balés que são dançados até hoje pelas grandes companhias do mundo e por várias escolas: o Quebra-Nozes, a Bela Adormecida e o Lago dos Cisnes. Marius Petipa criou uma fórmula de coreografia. Ele criou conjuntos bonitos e harmoniosos, variações difíceis para solistas e o grand pas de deux para o casal principal, que isso é dançado até hoje. Gente, são 500 anos de história. Balé clássico do repertório tradicional. É nosso dever mantê-lo e respeitá-lo. Agora com vocês, eu vou passar para a professora Carol. Ela vai mostrar como fazemos no Núcleo de Dança de Barueri o início de todo esse trabalho do balé clássico, usando todos aqueles personagens etéreos e a figura lúdica do balé. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado de toda essa história e até a próxima. Um grande beijo. Obrigada, Ricardo Scher, por mais uma vez nos contextualizar sobre aquilo que nós amamos fazer. Eu sou a Ana Carolina Rezende e vim aqui passar para vocês um pouco sobre o nível preparatório, onde a magia do balé realmente começa a acontecer. No balé clássico, descobrimos que podemos ser lindas e elegantes princesas. Nós podemos ser uma linda, mas indefesa cisne. Também podemos ser bonecas encantadas. Podemos até ser fadas, repletas de magia. Então quer dizer que o preparatório é só fantasia e imaginação? Nada disso! É justamente no preparatório que nós vamos aprender que o balé clássico é sim uma técnica e que por isso existe o certo e o errado. Para fazer o balé clássico, nós vamos aprender que realmente nós devemos querer ser bailarinos. Porque ser bailarino não é tão simples como nos contos de fadas, não. No preparatório, nós vamos aprender a conhecer a nossa musculatura e a utilizá-la da forma correta. É também no preparatório que nós vamos aprender a base do balé clássico, que vai nos permitir evoluir da maneira certa a cada ano. Bom, mas ir para uma aula de balé não é como ir para qualquer lugar. A aula de balé é um momento especial. Como todo momento especial, nós temos que nos arrumar adequadamente. Temos que manter os cabelos bem arrumados, um rosto agradável, isso é fundamental. Além disso, a partir do momento que nós entramos em uma sala de balé, nós temos que imaginar que nós já somos bailarinos. Jogador de futebol anda como jogador de futebol. Lutador de sumô anda como lutador de sumô. Nós, bailarinos, temos que andar como bailarinos e entrar na sala imaginando que já estamos em um palco. Assim, com muita elegância, muita classe, nós caminhamos na ponta dos pés e entramos na sala de aula, como se tivéssemos entrado em um mundo mágico. Além disso, é muito importante cumprimentarmos as pessoas que estão na sala de aula com a gente, principalmente o professor, que está lá para nos ensinar tudo o que ele sabe.
Então todo começo de aula começa com um cumprimento. E durante toda a aula, nós temos que lembrar que somos bailarinos. Temos que esperar como bailarinos, caminhar como bailarinos, porque isso é muito importante. Muito bem, então agora nós vamos fazer juntos uma sequência voltada para o preparatório, onde nós vamos manter o mundo mágico, mas com alguns elementos técnicos que nós vamos ter que pensar na hora. Para essa nossa sequência, nós vamos imaginar que nós vamos entrar em um esconderijo secreto. E nesse esconderijo tem uma caixa. E nessa caixa tem acessórios incríveis que nós podemos usar. Bom, vamos lá! Nós vamos entrar nesse lugar escondidos. Então é muito importante caminharmos e não fazer nenhum barulho, de forma delicada. Então nossa história, nós vamos começar entrando nesse esconderijo, caminhando delicadamente, percebendo se tem alguém por aqui. Até que nós vimos que está liberado, não tem ninguém. E nós vamos correr na ponta dos pés, felizes da vida, porque vai dar certo de encontrar essa caixa. E vamos parar com os pés na primeira posição. Lembrando que os pés na primeira posição precisam estar de uma forma confortável. A gente tem que sentir todos os dedos no chão, principalmente o dedinho. Então firme seus pés no chão e aperte bem as pernas. Nós temos que usar os músculos internos para manter uma perna bem coladinha na outra. O nosso quadril deve se manter encaixado, como sempre. A gente pode ficar nessa posição como quem faz qualquer coisa. Nada disso. O nosso quadril está encaixado. O nosso glúteo está firme no lugar, nosso abdômen e a nossa elegância de sempre com os ombros lá para baixo. Nessa posição, nós vamos fazer um demi-plié, olhando para o lado para ver se a gente encontra essa caixa. No demi-plié, lembrem que os joelhos devem ir na direção dos nossos pés. E na esticada do plié, apertamos ainda mais os nossos internos. Vamos lá? Procuramos de um lado, mas não achamos a caixa. Procuramos do outro, não está por aqui também. Resolvemos subir na meia ponta, para ver se ela está lá no alto. E para isso nós vamos fazer o nosso élevé. Apertamos toda a nossa perna, sentimos o nosso corpo firme e subimos na ponta dos pés, olhando lá no alto. Mas parece que está ainda mais alto. Então nós vamos fazer um relevé. Vamos fazer um plié, mantendo os pés firmes lá no chão, tudo bem colocado, e logo em seguida subir o nosso élevé de uma vez. Do plié para o relevé, e lá em cima tem algo. Pegamos a nossa caixa com os braços na terceira posição e trazemos com os braços na primeira posição. Lembrando sempre de manter a sustentação dos nossos braços. Cotovelo sustentado. O dedinho, apesar de ser o menor dedo, sustenta todos os outros. E nós mantemos os braços na altura do umbigo, para a primeira posição ser correta. Segurando a nossa caixa, nós mantemos um dos braços firmes, enquanto o outro tira a tampa. E ao olharmos, tem muitos acessórios. Trocamos de braço. Agora o braço esquerdo que se mantém firme segurando a caixa, enquanto eu vou pegar um acessório, que no meu caso vai ser um lindo chapéu. Coloco o meu acessório, pego novamente a caixa e deixo ela guardada lá na frente. Agora nós vamos pensar ainda mais na nossa postura. Vamos virar de lado, imaginando que estamos olhando no espelho. E vamos conferir se estamos pensando na nossa postura. Viramos para o outro lado, ainda olhando no espelho, e conferimos se estamos fazendo as forças certas. Voltamos de frente. E agora vamos fazer um lindo pordebra. Os braços vão passado para baixo, para a primeira posição. Subimos na terceira posição. E lembrem-se, é muito importante lembrar que na mão da bailarina nós imaginamos uma luz. E essa luz vai apontar para a bailarina, iluminando ela durante o pordebra. Então na primeira posição, essa luz está apontando para o rosto da bailarina. Ao subirmos na terceira posição, ela aponta para a nossa testa. Vamos abrir os nossos braços até a altura da segunda posição. Arredondamos e finalizamos o pordebra. Mas começamos a escutar alguma coisa. E parece que tem alguém vindo. Vamos conferir fazendo uma transferência de peso para o lado direito. O peso vai ficar todo nessa perna. A outra está livre. Então é muito importante lembrar da mesma qualidade do plié. O joelho tem que estar na direção do nosso pé. Não pode dobrar de qualquer jeito. Então muita atenção à forma como nós vamos pisar. E esse pé que ficou, calcanhar apontando para frente. Agora a luz da bailarina passou lá para o calcanhar
e tem que iluminar lá na frente. Escutamos desse lado, mas parece que não tem ninguém não. Vamos ver do outro? Escutamos desse lado, ai, tá vindo alguém sim. E aqui nós mantemos as mesmas forças e pensamos nas mesmas qualidades que do outro lado, combinado? Escutamos, tá vindo alguém, ai meu Deus, melhor tirarmos o nosso acessório. Guardamos lá na caixa e agora nós vamos sair de fininho na ponta dos pés, em silêncio, como se nada tivesse acontecido. Viram só essa nossa grande história? Agora imaginem este esconderijo secreto por aí. Lembrem das forças que nós temos que pensar, de como o pé deve estar na primeira, como é o demi-plié, os nossos braços na primeira e na terceira posição. E vamos dançar bastante essa nossa história. Vamos lá! Olhando tudo, devagar vamos entrando, olhando para todos os lados. Não tem ninguém. Muito bem, paramos em primeira posição. Demi-plié olhando para um lado, não achamos a nossa caixa. No alto, temos uma ideia. Relevei e lá em cima pegamos a nossa caixa, braços na primeira posição e abrimos. Lindo acessório. Muito bem, guardamos a caixa e vamos nos olhar no espelho. Sente a sua postura. Muito bem! Por lembrar de tanta felicidade, mas tem alguém vindo? Não, acho que não é ninguém. Pro outro lado. Tem alguém vindo mesmo. Tira o acessório e vamos lá pra trás. Ai, meu Deus. Muito bem, espero que tenham gostado de vivenciar um pouco uma sequência voltada ao nível do preparatório. E agora a professora Aline Campos vai continuar passando mais conhecimentos para vocês, focados na base técnica. É com você, Aline. Olá a todos, eu me chamo Aline Campos e eu vou dar sequência à aula da nossa querida professora Ana Carolina Rezende. Bom, eu tô aqui para falar sobre a importância de uma boa base técnica. E aí eu vou falar sobre os 3 primeiros anos de ensino. No primeiro ano, é muito importante que esse estudante entenda a técnica de forma correta e limpa. Então, a aula ela tem um ritmo um pouco mais lento. O foco vai estar na boa postura, fortalecimento da musculatura, fortalecimento dos pés, rotação externa do quadril, que é o nosso tão desejado andeó. E é muito importante que o estudante ele se conscientize, ele sinta as partes do corpo. Então, eu vou dar para vocês agora um exemplo de um exercício que se chama Battement Tendu à la seconde, que a gente faz no primeiro ano de ensino. Já no segundo ano, esse aluno ele já vem pra gente com um pouco mais de autonomia, né? A consciência dele já está maior. Então, as sequências, elas são um pouco mais elaboradas. O ritmo da aula ainda é mais lento,
mas as sequências elas já ficam um pouquinho maiores. E aí a gente traz esse aluno para o centro, onde ele vai criar uma noção de espaço, né? A gente vai dando diferentes direcionamentos, alinhamentos, deslocamentos. Então ele já percebe o espaço de uma outra forma. Eu vou dar agora um exemplo do desdobramento daquele Bâtiment tendu à la seconde que eu mostrei anteriormente. Ano de ensino, o aluno ele já está bem mais fortalecido, bem mais consciente, e aí a gente já pode aplicar a técnica das pernas junto com a técnica dos braços. Então a gente combina as sequências com os port de bras. E aí também no centro esse aluno ele já pode também experimentar giros, saltos pequenos e saltos médios. É também nessa fase que a gente vai dando mais ênfase à musicalidade, às acentuações, às dinâmicas, né? Elas também já ficam um pouco mais complexas. É muito importante que a técnica ela seja introduzida de uma forma gradativa. Então, eu vou mostrar agora para vocês o desdobramento daquele Bâtiment tendu à la seconde que a gente fez no primeiro ano e no segundo ano. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou passar agora para minha amiga Fátima, que vai falar sobre aquele algo a mais que o bailarino ele começa a perceber dentro de si depois desses 3 primeiros anos de estudo. Um beijo! Olá pessoal, eu vou falar do Pilates como um complemento na formação do bailarino. O Pilates é um condicionamento físico que tem como objetivo fortalecer os músculos internos do corpo, trazendo mais sustentação para a coluna vertebral e também protege mais as articulações de futuras lesões. O nosso trabalho baseia-se em muita força, potência, equilíbrio, controle e fluidez dos movimentos. Então é um grande benefício o aluno que faz uma aula de Pilates antes da aula de balé ou de contemporâneo dele. Por quê? Porque durante as aulas do Pilates ele já vai trabalhar as estabilizações das escápulas, ele já vai trabalhar o controle do powerhouse, do core, ele vai aprender a fortalecer toda essa caixa torácica, toda essa musculatura que ele tem. Então ele já vai para a aula com um físico cheio de estímulos, ele já está preparado, ele já está mais forte e ele vai poder aproveitar totalmente a técnica da dança, vai se preocupar mais com a aula, dançar, porque a preparação física ele já teve na aula anterior. Então é de grande benefício a ajuda do Pilates na formação de bailarino. Espero que todo mundo tenha essa oportunidade. Obrigada, um beijo e até! Obrigado, Fátima. No 4º ano, o corpo deste aluno, que vem sendo trabalhado constantemente, já tem consciência de sua base técnica, ou seja,
já se coordena braços e pernas, já tem um conhecimento das suas linhas clássicas, posições e direções a serem tomadas em sala de aula. O passo seguinte é a solidificação desta técnica, onde a musculatura estará pronta para receber novos desafios, novos passos e diferentes dinâmicas. O mesmo acontece com as meninas, nas pontas. Damos um exemplo nos petits allegros, ou pequenos saltos. O que era simples vai passar a ser battu. No caso, glissade, GT simples vai ser glissade, GT battu, como veremos no exemplo a seguir. Todos esses passos são passos executados no centro da sala de aula, logo depois do bailarino ter feito todo o início da aula em uma barra. Dando continuidade aos desafios deste quarto ano, temos o adágio, que também é construído por partes. É um dos movimentos mais difíceis e mais lindos do balé clássico, onde o bailarino trabalha sua força, seu equilíbrio e sua leveza, como veremos no exemplo a seguir. O adágio é um dos movimentos mais lentos e delicados do balé clássico, onde a bailarina ou o bailarino trabalha sobre uma única perna. Percebam a leveza dos braços e o mínimo movimento do tronco. Neste promenade, que significa um passeio em volta de si mesmo, o corpo continua leve, a força aplicada nas costas, no tronco e a firmeza no centro do abdômen é imperceptível. O balé não se conclui apenas na técnica dos passos. Nele estão embutidas outras artes, como música, teatro, mímica, balé moderno e balé contemporâneo. Conquistando os novos desafios e armazenando mais técnicas, o bailarino finaliza seu quarto ano pensando na etapa seguinte. É o momento em que ele deixará de ser apenas bailarino para ser bailarino-intérprete, onde ele começará a desenvolver o seu lado artístico. O sonho de todo bailarino é entrar para as grandes companhias do mundo e dançar os grandes balés de repertório. No quinto ano, além das aulas, que serão diárias e um pouco mais dinâmica, o bailarino estará desenvolvendo o seu lado artístico, estudando as variações de repertório que lhe foram dadas. É no quinto ano que poderemos ver as combinações dos passos juntamente à técnica clássica, como veremos no exemplo a seguir. Percebam que a bailarina, juntamente à sua técnica clássica, ela executa as combinações dos passos, dando graciosidade e leveza ao movimento. Em seguida, veremos um adágio,
o movimento lento e delicado. Musique. Allez, travaillez ensemble. Aqui, vocês poderão ver um adágio mais elaborado, com movimentos ligados e com um grau de dificuldade um pouco maior. Le regard. O bailarino precisa estar com as costas firmes e a perna de base estabilizada e forte para total controle do corpo. Os braços continuam leves e delicados. Stabilisez bien. Muitíssimo importante ouvir a música, pois ela enriquecerá todo o movimento. Fini la phrase. Retiens. On y va. Mais uma vez, o promenade, o passeio em torno de si mesma. Et du respirer. Loin de la jambe défiée. Hop, hop, la musique. Et qu'entre-temps. Muitíssimo importante toda a finalização no balé clássico. Et musique. Et. Restez là. Não podemos deixar de salientar que no 5º ano, principalmente as meninas, se tem um trabalho maior nas pontas, enquanto os rapazes trabalham as baterias e os grandes saltos. É nesta fase que os bailarinos começam a trabalhar um dos passos mais esperados e desejados por eles. As meninas, os fouettes e os grands jetés pour développés. E os rapazes, as baterias e os grandes saltos, como veremos a seguir. Percebam a estabilidade da perna de base, a força, a firmeza das costas, a altura da perna que está no ar e a agilidade da cabeça. Neste passo, o bailarino está decompondo o fouetté sauté. Primeiro, par terre, depois passando pela meia ponta, en l'air, e por último, saltando. Depois de muitas horas de ensaio, de aula, depois de errar, cair, levantar, tentar novamente, é hora do bailarino dançar, emocionar e tocar. É hora do palco.
Bom, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido um pouco mais dessa trajetória que é o balé clássico, né? E como eu havia falado para vocês, o balé clássico ele não se resume só à técnica dos passos, né? Ele abrange outras artes como música, teatro, mímica, dança moderna e dança contemporânea. Então, agora eu vou deixar vocês com meu amigo de trabalho para falar sobre dança contemporânea e dança moderna, Eduardo Menezes. É com você, Dudu. E aí, pessoal, tudo bem? Obrigado, professor Rodrigo, pegar o gancho aqui e vamos falar agora um pouquinho sobre a dança moderna no corpo clássico e a necessidade dela. Vamos lá? Falando um pouco sobre dança moderna, ela começou a surgir no finalzinho do século XIX e ganhar muita força no século XX. E ela teve raízes e intenções diferentes. Esse corpo, construído, estruturado, começou a se desconstruir e buscar novas maneiras de dança. Torções, contrações, o tronco como eixo principal, tirar os pés das pontas, colocar os pés inteiros no chão, manifestação, movimentos que surgem por outras partes do corpo, intenção, sentimento. A dança moderna veio através de alguns nomes muito importantes. Vamos agora ver um aspecto geral desses nomes e ver imagens de 3 grandes transformadores da dança. E aí, gostaram? Esses foram apenas alguns nomes dos transformadores da dança e existem muitos outros. A constante necessidade do corpo se transformar, querer falar de formas diferentes, faz com que a dança cada vez evolua mais e mais e mais. E o bailarino busque sempre em outras danças
uma maneira de comunicação diferente daquela que ele já está fazendo. Cantar, dançar, pintar, interpretar som, ritmo, corilo, ser ou não ser, fazer arte. Interpretar, pintar, dançar, cantar, pode não ser nessa ordem, ser ou não ser, fazer arte. Oficinas de arte, venha fazer parte. Oficinas de arte, venha fazer parte.